Fala galera, seja bem-vindo ao nosso podcast Eu, um Café e um Testemunho. A nossa missão aqui é levar testemunho para você, para fortalecer cada dia mais a sua fé. E hoje eu tô com o meu brother aqui, João Pereira. E aí, Fala aí, João, meu tudo querido. bem? Tranquilão. Prazer te receber aqui, cara. E a minha primeira pergunta aqui é: quem é João Pereira? Se apresenta pra galera aí. Então, João Pereira, na verdade, é João de Araújo Pereira Júnior, né? É um nome comprido, Carioca. conhecido como Carioca. Tem tantos nomes, cara, que o pessoal aqui do Sul me chama de Carioca, né? E a família me chama de Cari. Meus pais me chamam de Júnior. O pessoal que não me conhece me chama de João. Então, assim, é um monte de nome, né? Mas eu sou filho do João e da Esté, esposo da Keila, pai do Estevão e um filho de Deus amado aí, né, cara? Pô, que bênção. Encontrado pelo amor dele. Eu falei sobre que a nossa missão é levar testemunho e a gente vai falar muito sobre missão aqui. Conta pra nós que você tava assim, recém-casado e tu teve um despertar de fazer missão, cara. O que te levou a fazer essas missões assim, tão novo, recém-casado? Na verdade, começou já desde a adolescência, já, né? Eu toco na igreja, assim, desde criança já, né? Então, sempre envolvido e tal. Quando eu era adolescente também, fazendo muito evangelismo, muita ação, assim, em lugares mais carentes. E isso foi acendendo na gente essa chama, assim, né? E Deus sempre falou muito com a minha esposa desde pequena e comigo também sobre esse chamado missionário, né? Principalmente a Keila, né? Sabe aquelas criancinhas que já recebem profecia desde pequena, vou te usar na missão e tal. Então essa era a Keila, né? E eu entrei na história dela, né? Pra estar junto ali. E Deus também desde pequeno falava muito, assim, da minha vida sobre me usar, assim, de uma forma mais integral, assim, né? Então a gente sempre trabalhou muito, assim, na igreja, sempre muito envolvido. E eu sempre servi desde sempre, desde pequeno, adolescente, jovem. Quando a gente namorava, eu era regente de coral, assim, eu trabalhava com música, sempre toquei na igreja, assim. E a gente sempre teve muita prioridade, eu e aquilo, assim, sabe? A gente sempre usou o tempo juntos para servir a Deus, assim. Ela sempre me ajudava muito e eu sempre trabalhando muito na igreja. E eu sempre tive esse sentimento, assim, que um dia eu ia ter que parar minha vida para viver somente para Deus, sabe? E a gente casou, eu casei, eu tinha 21 anos, ela tinha 19. E eu fui trabalhar em Pernambuco, eu já morava lá, e a gente casou, ela estava aqui, eu levei ela para lá. E a gente trabalhando na igreja lá também. Foi muito legal a época que a gente trabalhou lá. Também trabalhei com coral, com grupo de louvor e tal. E só que sempre esse sentimento. Depois voltamos pro sul, aí vim para Itajaí, depois fui para São Bento do Sul. Mas todos os lugares onde a gente ia, Deus nos usava de alguma forma em alguma igreja na cidade, assim, sabe? E a gente foi. Aí Deus começou a falar: eu vou parar a sua vida. Eu não quero mais você nos horários livres. Eu quero você o dia inteiro. Como foi pra ti receber essa notícia que, tipo, tô trabalhando e só viver só pra Deus? Cara, quando você recebe uma palavra dessa, tu fica assim, assustado, mas tipo assim, não é hoje, então tu vai levando, né? E eu trabalhava bastante e tal. Deus proporcionou pra gente, assim, uma vida bem legal cedo, assim, sabe? Então a gente já tinha uma qualidade de vida bem legal, bem estabilizada, assim. Aí veio o Estevão, eu tinha 26 anos. E quando veio o Estevão, tava muito forte essa questão, assim, sabe? Deus falando muito. Deus falou com a gente, assim, bem claro durante 6 anos. 5 a 6 anos, assim, várias pessoas diferentes, em lugares diferentes, Deus falava a mesma coisa. Teve até uma vez que Deus falou assim pra gente: vocês não vão se preocupar com as coisas que vocês conquistaram, porque eu vou dar coisas novas pra vocês. Santo Deus, cara. É muito forte, né? E pra quê? Porque Deus queria que eu me desprendesse de tudo que eu tinha conquistado. Cara, e sabe o que aconteceu comigo? Eu comecei a perder a graça das coisas, velho. Tipo assim, eu não tinha mais... assim, aquela alegria, sabe? De receber o salário, de trabalhar, de carreira. E, eu tava decolando, assim, cara. A gente tava se preparando até pra ir embora pro Canadá, pra melhorar a minha carreira profissional lá. Que eu tinha algumas qualificações que eram nos Estados Unidos. E eu queria ir pro Canadá para pegar bem o inglês técnico, para pegar uma experiência lá,
para eu ir para os Estados Unidos para me qualificar lá também, depois voltar pro Brasil. Então eu tava com uma carreira assim meio que escrita já, né? Rolando, né? Tava top. Mas tu trabalhava do que na época? Eu era inspetor de solda, né? Inspetor de ultrassom, fazia ultrassom em soldas, trabalhava na área de petróleo e gás. Aí lá era tudo pra servir a Deus, né? E meu tempo livre, cara, era 100% Deus, assim, ó, 100% igreja. Como tua esposa aceitou isso aí? Tipo, Ela era também doida, mas doida igual eu, assim. vamos servir a Deus. É. Cara, e tu já viajou várias cidades. Conta uma experiência bacana aí de algumas cidades aí que você teve aí, que você fala que te marcou. Assim, uma das experiências mais marcantes, assim, do início do nosso ministério foi em São Bento do Sul, aqui em Santa Catarina, né? Que eu fui para trabalhar lá. Aí a gente encontrou a igreja lá. Foi até engraçado que eu fui andar a pé na cidade para conhecer a cidade, né? Que de carro tu não conhece muito, de a pé tu conhece. Aí eu comecei a perguntar, onde é que tem uma igreja aqui e tal? Aí eu fui andando, achei a igreja. E a Keila morava ainda em Itajaí, porque ela tava trabalhando, a gente tava em adaptação ainda. Aí eu falei, fica aí algum tempinho rapidinho aí, 2 meses, aí a gente se via todo final de semana. Aí ela foi pra lá, a gente começou a congregar. Quando a gente começou a congregar, isso em novembro de 2011... Aí um casal muito querido, assim, que são os nossos pais lá em São Bento, assim, falou assim, sem conhecer a gente, chegaram os líderes de jovem que a gente tava orando. Santo Deus. Cara, e a gente ficou assim, isso era um domingo. Na segunda, o pastor da igreja tava lá em casa, conversando e tal, e a gente começou a trabalhar nos jovens assim, como líder, né? Eu já trabalhava, assim, na diretoria, líder de louvor, desde 2005. Mas em 2011 que a gente assumiu mesmo a liderança de um grupo, assim, totalmente na igreja. Cara, aí a gente começou assim... Foi assim... A igreja estava há 4 anos sem jovens. Tinha acontecido um problema, assim, na cidade, na igreja. E aí esse casal que tinha recebido a gente... Estavam, assim, há uns 9 meses cuidando dos jovens que estavam ali. Tinha uns 11, 12 jovens, mais ou menos, né? E a gente começou a trabalhar. Tipo, não tinha músico na igreja, não tinha... Assim, tava bem complicada a situação. Cara, aí a gente começou a profetizar. O que tu quer tocar? O que tu gosta? Aí o menino assim... eu gosto de bateria. A gente orou, então tu vai ser um baterista. Pede pra tua mãe comprar uma bateria que tu vai começar a tocar bateria. Ele virou o líder do louvor depois, velho. Santo Deus. O que tu gosta? Contrabaixo. Então vamos morar aqui e tu vai ser um baixista. Cara, a gente montou uma banda do zero, do nada, sem ninguém saber tocar. O único que sabia tocar era um menino que tocava violão, tinha 11 anos de idade. O violão era maior do que ele era bem magrinho. Cara, era engraçado. A gente foi tocar uma vez na igreja, essa posição mesmo. O fone escorregava assim na cabeça dele, que não cabia, cabecinha pequenininha. Cara, era ele, o nosso guerreirão, assim, o Juninho. Aí era o Dudu na bateria, o Natan no baixo. E eu tocava teclado, assim, pra quebrar o galho lá. Cara, assim, ó, a gente montou um coral, grupo de louvor. Até hoje tem grupo de louvor lá, tem coral, tudo. Cara, o jornal da cidade ia fazer... entrevista com a gente 2 vezes por ano, assim, toda vez que a gente fazia evento. Cara, a gente tinha meia página do Jornal da Cidade pra falar sobre Deus, falar sobre os propósitos. Foi louco, assim. Aí, desse projeto, o pastor deu pra gente um projeto missionário na cidade, num bairro carente, assim. Num bairro onde eles tiraram umas favelinhas da cidade e colocaram lá pertinho de Rio Negrinho. E a gente fazia todo domingo, 2h30 da tarde, um culto lá. E era a igreja dos jovens lá. Cara, não tinha ninguém, assim. Ninguém, do zero. Aí eu chegava 1 hora antes pra visitar de casa em casa. Eu e a galera. Aí tinha um menino que canta rap, o Lucas. Ele ia cantar rap num campinho de futebol. E eu ia pras casas visitar. Ele vinha com a tripa de criança, assim, atrás dele, indo pro lugar onde a gente fazia o culto. E eu vinha com a galera das casas, tudo pro culto. Cara, tipo assim, em 6 meses, mais de 25 pessoas aceitaram Jesus. Família inteira, os caras com bola. Os carinhas vinham com bola do campo e perguntam assim, eu posso aceitar Jesus? Bora, vem você, vem a bola, vem tudo, velho. Vamos aceitar Jesus aqui. Cara, virou uma igreja, assim, do nada, assim, ó, do nada. Assim, ó, e aí os jovens, a gente ia lá... Aí eu tinha som, tinha mesa, tinha microfone, tinha tudo, montava. A gente montava pro lado de fora, ficava tocando, fazendo som pra galera ver que ia começar. Montava lá dentro, assim, era um espaço social do bairro. Assim, ali foi, assim, ó, a marca do meu ministério, assim, cara. Tipo, ó, eu tô contigo e é assim que eu vou te usar. Na evangelização, assim. Hoje não faz mais missão, hoje só lidera, né? Sim. A liderança com missões, né? A missão nunca para, né? Tem alguma diferença entre missão e liderança? Do que tu sente mais falta, assim? Tipo... Cara,
Eu sempre oro a Deus para que Deus nunca tire a missão do meu coração, que eu nunca vire um líder, eu sempre seja um missionário, independente de onde eu estiver na igreja, como, tipo assim, como função, tá ligado? Sim. Eu nunca quero parar com missão, jamais. Sempre fazendo missão. Todo líder tem que ser missionário. Nem todo missionário é um líder, mas todo líder precisa ser missionário. Grava isso aí, hein? Grava, essa é de graça para você. Cara, tu já viajou vários estados, eu queria saber também sobre liderança também, porque cada estado tem uma cultura diferente. Muda alguma coisa a liderança para cada estado? Muda. É que assim, ó, cada lugar tem um contexto, né? Cada lugar tem a cultura do lugar, a cultura local. E você tem que entender as pessoas. Eu acho assim, ó, eu acredito por experiência, não existe gente ruim. Não existe gente que não produza, porque o poder vem de Deus, os dons vêm de Deus. Nós não temos nada para oferecer. Então, qualquer pessoa pode ser capaz de ser usada por Deus e fazer um grande trabalho. Então, a gente nunca... Assim, ó, jamais nós devemos segregar pessoas. Um bom líder não segrega pessoas. Ele capacita pessoas, ele acolhe pessoas. Cara, em São Bento, a gente começou do zero lá. A liderança que trabalhava comigo eram 9 adolescentes. Adolescentes, a minha diretoria de juventude, cara. Cara, foi um trabalho extraordinário. E tudo eles produzindo. Por quê? Você coloca pessoas e Deus bota o poder. Sim. Entendeu? Então, assim, a gente tem pessoas que se limitam em fazer a obra de Deus porque querem gente top, gente pronta. Cara, nem sempre vai ter as pessoas mais capacitadas. Quem sabe Deus quer usar os menos capacitados. E para ele capacitar depois. E para capacitar. Então, assim... Cada lugar vai ter um jeito de trabalhar, vai ter um jeito de liderar as pessoas, sabe? E, cara, é Deus que faz a obra, não é, gente? Não adianta ter uma seleção só de Ronaldinho Gaúcho, tá ligado? Deus vai colocar, né? O time. Cada um com sua qualidade, né? Exatamente. Cara, minha pergunta, que eu queria muito perguntar isso, era a seguinte. Já chegou em uma cidade e tu criou raiz. Quando criou raiz, cara, aqui é meu lugar. E Deus te tirou e te tirou para outro lugar. Conta isso aí pra mim. Assim, quando eu fui... A gente, assim, parou de trabalhar mesmo no secular e foi pra missão integral, foi em 2018. Em fevereiro de 2018. E a gente foi pra uma cidade chamada Canoinhas, no interior do estado aqui também. Cara, a dor que eu senti quando eu saí de Canoinhas foi maior quando eu parei a minha vida e fui pra Canoinhas. Porque lá a gente começou um trabalho com adolescentes e eu tava vindo de um trabalho com mais de 1.000 adolescentes antes de ir pra Canoinhas. Era muito grande o trabalho. Cara, assim, o negócio fluía. A gente fazia vigília, 1.200 adolescentes, assim, fervendo, assim, adorando. Loucura, loucura. Cheguei em Canoinhas, tinha 7 adolescentes. Aí eu falei, meu Deus, cara, que é isso, né? Aí Deus falou assim, faz pros 7 como se tivesse 1.000. Porque os 7 tem tanto valor quanto os 1.000. Eu falei, meu Deus. Aí eu peguei a salinha, assim... Desse tamanho aqui, aquilo decorou, trouxe canhão de luz, data show. Eu fiz como se tivesse 1.000 pessoas, para 7. Queria um projeto bíblico de leitura, missionário na cidade para os 7. Falei, vamos se jogar. Eu comecei a falar, do primeiro dia tinha 7, no segundo tinha 13, no outro tinha 25, no outro tinha 50, a sala não cabia mais. Fomos pro salão social da igreja, a gente sentava no chão, socou que nunca... Cara, em 5 meses tinha 260 adolescentes. Tem... Aí pra completar o negócio que deu... A gente ficou lá até dezembro de 2018 e Deus mudou o plano e nós fomos para São Francisco do Sul. Cara, foi muito dolorido, assim, sair de lá. E, a gente tava com a galera, assim, a gente ia pras praças evangelizar, cantar. Cara, foi incrível. Assim, eu tive um apego, assim, por aquela cidade, pelas pessoas. Eu amo algumas pessoas daquela cidade, assim. Até hoje, tenho um contato diário, assim, com pessoas de Canoinhas. Porque foi incrível, assim. Foi o primeiro momento integral que eu tive na minha vida, assim. Foi lindo demais. O teu filho nunca reclamou, assim, tipo... tô fazendo amiguinho, tem que sair... Tipo, cara, é engraçado. Ele grava todos os amigos de todas as cidades, cara. E ele não... Ele não sofre, porque, assim... É uma preocupação muito grande que eu e a Keila temos, né? De criar um prazer no coração do Estevão... sobre essa questão da nossa vida na igreja, né? Para não ser um peso, não ser aquela coisa obrigatória. A gente leva ele para evangelizar, ele evangeliza na rua também com a gente. Quando a gente aborda uma família, ele ora pelo filho da família, pela criança. Então, assim,
A gente tenta criar nele uma paixão, mas não uma... Como é que chama? Um fanatismo, assim, não um ativismo. Entendeu? A gente não quer criar um ativismo, a gente quer criar uma cultura cristã no coração dele. Então, assim, ele não sofre porque eu também brinco, eu jogo videogame com ele, a gente... tem dia que eu percebo que só eu preciso ir, por exemplo, na igreja para fazer alguma coisa, eu não levo ele aqui, não queira, fica com ele, fica um tempinho com ele, e eu vou sozinho, ou então aqui ele precisa ir, eu fico com ele, eu brinco com ele, pra gente poder ter também a questão familiar, entendeu? Pô, que bem. Tem alguma cidade que algum estado, algum país que tu queira fazer uma missão que tu não foi ainda e tu tem aquele desejo? Talvez Canadá, porque... Cara, o Canadá é um país no meu coração, né? Se eu tivesse a oportunidade de ir lá, pelo menos conhecer, pra mim já ia ser top, né? Mas eu não tenho prioridade, assim, sabe, cara? Eu peço a Deus, assim, que ele me use onde eu estiver, assim, sabe? Seja num banco de uma praça, seja num país, seja... Eu não tenho, assim, muita... Essa parada, eu quero ir pra tal lugar. Já tive antes, hoje eu tô mais assim, aberto, assim, o que acontecer, vai acontecer, tá ligado? Conta só mais uma aí, o que aconteceu na admissão, assim, mais uma obra rapidinha aí pra gente, antes de começar o testemunho. Cara, outra parada, assim, que aconteceu também... Tem uma aí que... Eu fui pregar numa praia, aqui em Navegantes. E até foi o William que me convidou. Aí, pô, eu fiquei com aquela expectativa. Pô, vai ter... Não por querer algo assim, mas eu fiquei com aquela expectativa. Tipo, vai ter um som legal, vai ter um palco assim pra gente poder falar com as pessoas de longe e tal. Pô, vai ser legal, vai ser um evento top, eu vou. Cara, cheguei lá, não tinha nenhuma estrutura de som. E não tinha, era no chão, era do jeito que era. Aí eu fiquei em guerra assim comigo. Falei, poxa Deus, não que eu queira palco, não que eu queira microfone, não é isso. Mas, poxa, como é que eu vou pregar numa praia? É um vento, cara. Tô vendo no meu Instagram, tem a foto desse dia. As palmeiras estavam quase torcidas, assim, tá? As folhas, assim, tudo de lado, vento. Como é que as pessoas vão ouvir minha voz? Não tem um som aqui, cara. Eu comecei a ficar lutando dentro de mim. Aí Deus falou assim, ó, não é a sua voz que vai pregar. É a voz deles, da galera que veio. E eu fiquei assim, como assim, né? Enquanto isso, tava o Daniel Jackson cantando com o violão lá e tal... E eu não tava entendendo, cara. E ele falava assim, olha pra esse vento. Esse vento vai levar as vozes. Eu falei, como? Que mistério é esse, cara? Cara, aí Deus começou a mudar a palavra inteirinha que eu tinha preparado. Preparei esboço, tudo certinho. Aí eu comecei a falar. Aí quando eu comecei a falar, começou a vir outro conflito. Poxa, só tem crente aqui. Eu não vim pregar pra crente. Eu vim pregar pra pessoas que não conhecem a Deus. Então, o que adianta tu vir numa praia sem som pra ninguém te ouvir e quem tá te ouvindo é crente? Não... Aí Deus falou assim, são eles que vão pregar. Cara, Deus me deu uma palavra só pra eles. Eu comecei a pregar pra eles. Eu falei assim, ó, vocês vieram aqui pra falar de Deus pras pessoas. Eu não quero ver vocês aqui na minha frente. Eu dou 5 minutos pra vocês sair daqui e trazer gente aqui que as pessoas vão citar Jesus. Olha que loucura. Cara, saiu todo mundo. Aí imagina a cena, quem tá vendo de fora, um cara pregando, todo mundo sai e o cara fica sozinho, né? Então era eu ali, sozinho, e todo mundo saiu. Cara, deu assim, uns 10, 15 minutos. Eles trouxeram um monte de gente, velho. Cara, todo mundo era... Tipo assim... Quantas pessoas? 15 pessoas, mais ou menos. Poxa, do zero, tu trazer pra um culto na praia, é loucura? Cara, todos aceitaram Jesus aquele dia, cara. Santo Deus. Que isso, hein? Aí como é que foi? Galera, eu tenho 5 minutos só pra falar. Eu não quero atrapalhar o rolê de vocês. Vocês estão aqui passeando na praia. Posso falar 5 minutos? Todo mundo, não? Beleza. Sabe assim, quando as pessoas... Cara, os caras cataram a galera andando na rua assim e levaram pra ali, velho. Foi muita loucura. E foi ali, só falei 5 minutos. E eu perguntei, quem quer aceitar esse Jesus como Salvador? Cara, uma família inteira com filho assim, cara. Cara, foi extraordinário. Sem recurso, sem nenhum som, sem nada que pudesse chamar atenção. Sabe o que chama atenção? A voz de Deus, cara. Cara, foi uma das experiências mais loucas assim, que eu tive também. Então, bom, chega aquele momento que a gente gosta, que é ouvir o testemunho. Aqui é eu, um café, um testemunho. E agora nós vamos contar um ouvido, João, um testemunho aí para edificar as pessoas. João, agora é contigo. Deixa um testemunho para abençoar as pessoas que estão em casa, que possa fortalecer a fé deles, tá bom? Pode crer. Então, depois eu vou ler aqui um versículo que move a minha vida, tá? Que tá em Romanos 10, eu vou até separar aqui já. Ele é um versículo que, assim, é o que me move, tá ligado? Tá em Romanos 10.
Vou deixar já separadinho aqui, depois eu leio. E uma parte, cara, eu tenho, assim, muitos testemunhos, né? Desde o meu nascimento, desde a gravidez da minha mãe. Minha mãe sofreu um acidente de carro. Ela estava grávida de 6 meses e eu perdi todos os sinais vitais dentro da barriga dela. Ela levou 92 pontos no rosto. Imagina, 35 anos atrás, não usava cinto. Era bem complicado. Meu pai quebrou o peito todinho no volante. Minha irmã voou no para-brisa, quebrou o rosto também. Assim, foi terrível. Eu fiquei 2 dias e pouco assim, sem nenhum sinal vital. Eles querendo me tirar, porque senão eu iria matar a minha própria mãe, né? Porque eu ia infeccionar e tudo. E minha mãe só gritava uma frase: não tira o meu filho. Não tira o meu filho. E do nada eu comecei a voltar a se movimentar, o coração, bater tudo. E tô aqui, pra glória de Deus, né? Mas tem mais detalhes no testemunho desse. Mas eu vou contar um assim que moveu a minha vida, principalmente na questão de evangelística, né? Que foi através de alguns traumas da infância que eu sofri, que atrapalharam muitas coisas na minha vida, assim, né? E por conta de problemas na família e tal. E esses traumas me trouxeram muitos problemas, assim, na adolescência, juventude, e eu sempre sofri muito com eles. E sempre vi eles como algo que me tirava até o meu amor próprio. Porque a gente começa a olhar pra si mesmo e começa a falar: cara, eu não me amo, cara, eu não queria ser eu não queria ter a história que eu tenho. Então tu começa a pensar: cara, eu não quero ser o meu eu não tem valor, porque é ruim e tal. E quando Deus começou a me libertar disso, que eu encontrei em Deus a cura para todos os meus traumas e todos os problemas que aconteceram, foi quando eu já estava na missão, em 2018, e eu morava do outro lado de 2 escolas grandes da cidade. E Deus me botou um desejo no meu coração para orar por aquelas escolas, porque eu queria aqueles alunos. Eu falava bem assim: Deus, eu quero esses alunos para mim. O que o Senhor vai fazer para eu conseguir atingir esses alunos? Eu orei 4 meses, cara, orando por aqueles alunos. E eu tava me preparando para começar a dar palestras em escolas. Eu até tava tentando ir para aquele treinamento do Guilherme Batista lá em Goiás, para poder tentar aprender o que ele fazia na escola, como ele abordava e tal. Eu tava me preparando para ir lá, e eu tava num culto que a gente fez lá com os adolescentes, e Deus usou 4 pessoas diferentes para falar no mesmo culto assim comigo. E uma das falas que Deus falou para mim, ele falou assim: ó, você não vai precisar ir em lugar nenhum para aprender o que eu vou colocar na sua boca para falar nas escolas. Só usa a sua história. É ela que vai alcançar as pessoas. Cara, aquele dia eu fui curado de todos os meus traumas. Tudo. Todos os problemas que aconteceram na minha vida. E aí falou várias coisas e tal. E era em junho, julho. E 2 semanas depois eu fui nas escolas, assim, bem louco. Peguei um carinha lá da igreja e falei: vamos nas escolas. Sem conhecer ninguém e tal. E eles conheciam os diretores, eles tinham amizade. Assim, foi natural. Eu chegava na escola, já marcava a data da palestra e pronto. Cara, em menos de um ano, mais de, assim, uns 1.500 jovens e adolescentes aceitaram Jesus com o meu testemunho. Tipo assim, algo que me trouxe muita dor, me trouxe muitos problemas, se tornou o veículo de salvação para muitas pessoas, sabe? E então, o testemunho que eu queria deixar para você, assim, que está assistindo, que você entenda que as suas dores precisam ser colocadas na mão de Deus. E provavelmente elas serão usadas como testemunho para outras pessoas crerem na obra que Deus fez na sua vida. Então, assim, não valorize os seus problemas antigos. Porque às vezes a gente fica assim: aconteceu isso comigo, eu sou isso por causa daquilo. Não, comece a entender o que Deus fez na tua vida e começa a usar aquele problema, aquela situação que aconteceu e Deus te livrou, para mostrar para pessoas que há a solução. Porque hoje você já passou aquele problema. E tem gente que está sofrendo aquele problema. Então você vai trazer a paz, vai trazer segurança, vai trazer a esperança para as pessoas. Então, com o meu testemunho, que me fez por muitos anos sofrer muito, eu consegui levar a esperança para muita galera, cara, para muita gente, através das dores que eu passei. Mas hoje não são mais dores, são motivo de testemunho, motivo de poder de Deus na minha vida, entendeu? Poxa, que bênção, né?
Pô, fiquei muito contente aí com esse testemunho maravilhoso porque de evangelização, né, cara? Tô muito contente. Deixa um verso para nos encerrar, então, pra gente... Tá em Romanos 10 e 10 e 13 em diante, que diz assim, ó: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso aqui é o versículo missionário da minha vida, né? Todos aqueles que invocarem, mas aí ele faz algumas perguntas aqui, ó. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele em que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, assim, como você quer que a sua cidade acredite em Deus se não tem quem pregue, se eles não vão ouvir a palavra de Deus? Então, assim, Paulo está falando aqui que todo aquele que crer em Deus e invocar o nome do Senhor, ele vai ser salvo. Mas como que eles vão invocar se eles não conhecem esse Deus? Como que eles vão conhecer se não tem ninguém que pregue? Então, esse é o nosso posicionamento na Terra. Falar do nome de Deus, falar do amor de Deus, porque assim as pessoas vão conhecer a Deus e poderão invocar a Deus e assim vão ser salvos. Esse é o caminho da missão. Cara, João, tô muito feliz. Prazer te receber aqui. Obrigado, mano. Eu que agradeço Cara, a honra de ter sido convidado para cá. Quando tu falou sobre identidade, queria ser eu, assim, cara, foi forte. Né? Porque muitas pessoas têm essa falta de identidade, né? Sim. Muito pesada, cara. E aí, pessoal, se você gostou desse testemunho, se te edificou, comentam lá, deixa o teu amém, curte lá, segue o João lá nas redes sociais, segue a gente também lá. E não se esqueça, você é um testemunho.